o Palatório Livre tem a grande alegria de receber hoje o mestre da persuasão. Não minta para ele, não minta para mim. Ricardo Ventura, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, muito prazer estar aqui com a sua audiência, com o seu pessoal. Meu pessoal deve estar entrando também aí. E mais uma live aí, vamos para uma live aí muito legal. Estou aqui em suas mãos, hein? Estou aqui para o Parlatório Livre. Então, pergunte o que quiser e tome cuidado com o que eu vou responder. Não, aqui o Parlatório é livre, você pode falar o que você quiser. Esse negócio de live está tão em voga que você abrir a geladeira tem uma live lá dentro, fiquei sabendo. É verdade, é verdade, é verdade. Você, de repente, você abre o armário, cai uma live no seu colo, você vai escovar os dentes, sai uma live da pasta de dente e o meu café que tá ali. Então é uma loucura, é uma loucura. Ricardo, eu queria começar esse bate-papo abordando com você o que te levou a se interessar por essa faceta que é desvendar a mentira ou a intenção da mentira, que é você, através da observância, pegar ali alguns pontos e saber que a pessoa não está sendo tão correta contigo. Então, vamos lá. Olha que legal. Na realidade, a coisa começou muito lá atrás e justamente para encontrar os pontos de congruência. Como assim? Uma das minhas formações é a programação neurolinguística, né? Então, inclusive, eu sou referência. Eu sou o primeiro cara que escreveu sobre programação neurolinguística aplicada no Brasil. Então, em terapias, eu fui o primeiro a escrever. Em vendas, eu fui o primeiro a escrever. Dá o serviço do primeiro livro aí para a galera. Aqui é o Crenças, o Inconsciente Influenciando Resultados Profissionais, que eu fiz em 2009. Até hoje é um livro totalmente atual, porque ele fala da psique, ele fala de comportamento humano, e isso não muda. Então esse livro é utilizado, eu descobri inclusive que tem um treinamento lá em Portugal sobre programação linguística que usa o meu material como referência. Então eu já recebi TCCs, pessoas que pegaram esse material para colocar ali no seu TCC, psicólogos e terapeutas, psicoterapeutas, utilizando esse material aqui. Então, nessa época aqui, eu editei esse livro em 2009, mas muito antes, que eu já estudava a hipnose, a programação linguística, a regressão de memória, toda essa parafernália de terapias alternativas, existe uma sigla na programação linguística que chama MCRIs, que inclusive está aqui nesse livro explicado e tudo mais, ilustrado, porque são casos reais de pessoas que eu atendi. O que são MCRIs? MCRIs, Movimentos Corporais com Referencial Interno. Ou seja, quando você estava colocando a pessoa em transe, ou a pessoa lá no hiperrelaxamento, e estava trabalhando ela de forma terapêutica, você tinha que perceber nas expressões dela em transe, ou seja, o movimento dos olhos, entumecimento da boca, das narinas, os poros, o crispar dos pelos, você se abrir, você se fechar. Exatamente, para ver se aquilo estava fazendo efeito ou não. Né? Então você tinha que, através da terapia, imagina, uma pessoa que está em transe ali, e você perceber, porque ela não está reagindo, muitas vezes ela nem fala, ela só vai o corpo dela que vai entrando de forma congruente ou não com a terapia que você está aplicando. E a partir daí, a gente foi utilizando isso o quê? Não só em terapia, mas como em venda, em comunicação. Aí veio o meu segundo livro, Comunicar, Vender e Negociar com PNL, que essas técnicas aqui são exatamente iguais que eu aplicava para o meu pessoal, porque eu tive rede de lojas durante 23 anos. Então eu aplicava já essas técnicas desde os anos 2000 para a minha galera. Então eu treinava a minha galera, algumas pessoas sabem que eu herdei uma loja falida, destruída ali do meu pai, onde eu devia mais de 100 mil dólares, 800 herdar não é bem a palavra, então você está falida, né? Não, meu pai fugiu com a amante, uma história muito louca. E a única coisa que eu tinha era o ser humano. A única coisa que eu tinha era o ser humano. Então eu comecei a observar de forma totalmente empírica e percebi que essas pessoas, eu falava assim, cara, a loja é a mesma, a mercadoria é a mesma, os clientes são os mesmos. Por que tem vendedores que vendem tão bem e vendedores que não vendem na mesma loja? Ou seja, a única coisa que mudava era o atendimento. Porque se a loja é a mesma, a mercadoria é as mesmas, os clientes são os mesmos, a forma de pagamento é a mesma. Por que um vendia 3 vezes mais do que o outro? Ou seja, não entra aí o aspecto do material humano que você tem fazendo esse trabalho? Mas isso que eu tô falando, o único elemento que mudava era o vendedor, era o aspecto humano. Então era a única coisa que eu podia fazer. Eu observei que essas pessoas tinham um poder de persuasão muito grande, um poder de convencimento, de rapport, de empatia, de simpatia, de decorar muitas coisas daqueles clientes. Então o cara sabia o número do sapato dele, se ele era casado ou não, se tinha filho ou não, se tinha ido viajar ou não. Ou seja,
essas pessoas tinham uma habilidade muito grande com o ser humano. Então, e aí eu juntei isso que eles faziam muito bem com a programação linguística, com o coach, com a terapia comportamental. E aí nasceu esse livro aqui, que na realidade primeiro nasceu o treinamento, que eu fiquei dando durante muitos anos só para a minha equipe. Então foram muitos anos somente para a minha galera. Aí depois eu comecei a fazer isso de forma gratuita para os meus colegas lojistas também. Então eu treinava a equipe deles, treinava eles, inclusive. Até que um dia, um fornecedor meu de surf, nessa época eu já estava com loja de surf também, eu consegui dar uma reviravolta na loja de papai ali, que era tava tudo fodido, e aí eu consegui dar uma reviravolta, e aí fiz uma rede de calçado e de surf, e aí um dos meus fornecedores falou, cara, você é muito doido, né, cara? Você chega aqui para um cara em transe, faz uma regressão, tira a fobia de tira... Eu falei, que porra que é essa? Eu falei, programação de linguística, tal, não sei o quê. Aí ele falou, dá para usar isso em venda? Eu falei, dá. Eu utilizo isso com o meu pessoal. Aí ele falou assim, dá para fazer uma palestra? Eu falei, não, cara, palestra eu não quero fazer, eu não curto palestra. Eu gosto de treinamento, coisa pesada, coisa do dia inteiro, 2, 3, 4 dias. Aí ele falou, mas eu te pago. Eu falei, opa. Eu gosto. Aí eu falei, opa. Eu falei, isso me interessa. Até então eu dava os treinamentos de graça. De graça. Aí o cara falou, eu te pago. Eu falei, opa, peraí. Aí eu montei uma palestra, apresentei essa... E o cara era judeu, né? Abraão, da New Skate Shop. Deve existir essa marca. Então juntou a fome com a vontade de comer. Aí eu montei para ele e falei assim, ó, e era pro meeting dos vendedores dele, a nível nacional, todos os vendedores e tal. E aí eu lembro que foi eu e minha esposa, né, fazer, eu fui com o meu desktop, eu levei a torre, né? Eu não tinha o notebook, até nessa época eu já tinha grana, mas eu falei, cara, eu não vou, era muito caro, 2006 o notebook custava 10 mil reais. Eu falei, eu não vou investir 10 conto numa coisa que eu nem sei o que vai rolar. E eu não preciso disso. Eu sempre fui muito muca. Na realidade, a minha esposa me ensinou a ser muca. Eu era muito mal aberta. Aí eu falei assim, e cara, eu fui durante muito tempo, eu fui durante pelo menos uns 2 anos com a torre do computador. Eu levava a CPU para... Aí, o que eu fazia? O pessoal falava assim, cadê o seu notebook? Aí eu falava assim, você não sabe o que aconteceu, cara, queimou. Mas eu tinha o backup e eu trouxe aqui a torre para fazer o treinamento. Então, quantos notebooks você queimou? Não foi muitos assim, porque no início era pouco, mas foram uns 8, mais ou menos uns 8. Chegou uma hora que você falou, tá na hora, né? Tá na hora, exatamente. Eu falei, mas depois de 8 que eu fui comprar meu notebook. E ainda comprei um netbook, lembra disso? Aquele menorzinho, chamava netbook. Por quê? Porque era só para rodar meu PowerPoint. Olha, até lembrei, eu nem lembrava mais. Eu tinha um netbook, nem sei onde foi parar esse negócio, que era um negocinho pequenininho. Sei lá, acho que foi por lixo, eu acho. Sim. E aí eu comecei a fazer isso. O meu primeiro cachê foi muito engraçado, porque eu cheguei para o Abraão e falei assim, ó, eu quero 2 mil reais. Aí ele falou, você é louco, você faz isso de graça? Eu falei, não, eu faço de graça para os meus amigos. Você quer me contratar. Eu tô fazendo um trabalho para você, porra. E começou por você. Eu sou você. Aí ele falou assim, eu falei, quanto você quer? Eu falei, 2 mil reais. Ele falou, não, você tá louco, eu te dou 500 reais. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, em boné. Eu falei, tá bom. O meu primeiro cachê foi 500 reais em boné, porque como eu tinha loja de surf, então para mim era interessante, o boné girava rápido. Ele já ofereceu o boné porque ele sabia que eu ia aceitar. Aí eu falei, não, manda bala, eu quero boné. E aí abriu-se o leque naquele momento, onde eu comecei a dar treinamento e palestras, e aí eu fui gradativamente, olha que loucura, isso foi em 2006. Eu vendi a minha última loja em 2012, então foram 6 anos até eu fazer toda a transição. Né, de 2006 para 2012, quando eu vendi minha última loja, e aí, a partir daí, eu só fiquei trabalhando com palestras e treinamentos. Então, foi uma transição muito bem pensada para eu parar de fazer essa parte de ser comerciante. Agora, respondendo essa pergunta, que você viu que eu sou o cara mais prolixo do mundo. Mas você é prolixo, mas você traz elementos que são importantes para a gente criar um cenário. Exatamente. E aí, eu comecei a dar treinamento, e aqui, lá, aí me chamaram para... Aí eu queria ir para televisão. Não, eu quero ir para televisão, porque hoje nem vale a pena a televisão. Hoje a televisão te traz pouca audiência, pouquíssima audiência. Mas eu queria ir para televisão, quero ir para televisão, ninguém me chamava para televisão. Eu falei assim, vou abrir meu canal no YouTube. Porque o canal do YouTube serve para isso, para você montar a sua TV. Muitas pessoas não percebem isso, mas o YouTube é um canal de televisão. Aí eu falei, vou montar minha televisão. E montei minha televisão que chamava Eu Posso TV, que é o nome do meu instituto, Eu Posso. E aí eu publicava um vídeo por semana. Eu não furei isso durante 2 anos. Desde 2008, eu colocava um vídeo por semana, falando sobre... Gerando conteúdo. Empreendedorismo, comunicação. E aí, começaram a me ver. Aí eu fui convidado. Eu fui matéria
no Caco Barcelos. O Caco Barcelos entrou em contato comigo, eu fui matéria naquele Profissão Repórter. Aí eu apareci em outras tantas televisões. Hoje eu já apareci em todas as televisões. Fui matéria de vários jornais, revistas, a revista da época de venda, Venda Mais, rádio, enfim. E aí, até que um dia, me chamaram para fazer o Roda de Homens na Gazeta. E aí era eu, Ismael Darujo, Rampazzo, tudo mais, fazer uma roda de homens que era uma discussão de assuntos femininos. Então era um programa à tarde da Cátia Fonseca. Cara, é fantástico isso. Um programa feminino. Só para te cortar, eu sou da opinião que homem que tem que dar conselho para mulher e a mulher que tem que dar conselho para homem. Então, exato. Aí aí a Vanessa de Oliveira também, nessa época aí, hoje ela está estourando. Hoje não, já faz um pouco tempo, já está estourando aí, né, com a Mulher Magnética e tudo mais. Então a gente ia lá e metia o pau, era muito legal, e um brincava com o outro e tal. E eu aprendi muito a fazer escada, tempo de televisão. Então, eu aprendi tudo em relação à televisão. Fiquei 1 ano e meio. Então, você se portar na frente das câmeras, como você falar de improviso, era tudo de improviso, né? Tudo ali ao vivo. Teve um dia, cara, a gente pegava a televisão lá com 1 ponto de Ibope, 1 ponto, 1 ponto e meio. A gente entregava com 3 pontos de Ibope. A gente, às vezes, triplicava. A gente chegou a ficar o cúmulo de 2 horas e meia ao vivo. Esse roda de homens. Tá dando audiência, vai, né? Exatamente, tá dando audiência, vai. E aí eu aprendi muita coisa ali. Aí o diretor, que até hoje ele é diretor, o Rodrigo Ricó, famoso diretor, né? Já foi diretor em Portugal, agora é casado com a Cátia Fonseca. Na época ele era diretor do programa e no finalzinho, no ano seguinte, em 2014, ele era já namorado dela. Ele falou assim: Ricardo, eu vou montar um quadro para você. Não, antes foi assim, ó. Cara, eu cheguei lá com um projeto, puta, foi hilário. Eu cheguei com um projeto, Ricó, ele falou assim: não, Ricardo, eu quero montar um quadro para você. Eu falei: pô, que legal, eu tô com umas ideias muito legais. Ele falou: eu também. Aí eu falei: não, eu vou levar um projeto. Aí levei o projeto para ele. Cara, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar Ricardo Visita, e eu transformo o negócio da pessoa. Sabe esse assim, de remaker, que é, né, de casa? Eu falei: cara, deixa eu fazer o negócio das pessoas. Eu sei fazer as pessoas ganhar dinheiro. Então eu vou lá, vou brincar com a identidade visual, eu vou falar sobre ciclo financeiro, administração, treinamento de venda, como você criar o seu valor agregado, tudo, né? O quanto que custa para você produzir ali a sua coxinha, ou se é uma loja de sapato, um pet, não importa. Eu trabalho com isso há anos. Deixa eu transformar a vida das pessoas para elas ganharem dinheiro. E aí, feliz, ele só assim. Aí eu terminei de falar e ele falou assim: mano, eu vi um negócio, um seriado, chama Light to Me. Cara, é muito louco. Cara, é muito louco. Porque o cara lê as expressões e ele acerta não sei o quê. E, você sabe fazer isso? Eu falei assim: sei. Aí ele falou: não, cara, rapaz. Eu falei: pô, cara, eu quero ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, porra. Tal, não sei o quê. Eu chego lá e transformo o negócio da pessoa, faço ela triplicar o valor que ela tá ganhando em 30 dias. Aí ele: não, cara, Light to Me, cara. Não, ele ouviu, depois ele falou assim: não, Light to Me, não minta pra mim. E aí eu falei: tá bom, vai, vamos fazer. Aí ele criou esse programa, o Não Minta Pra Mim, dentro lá da Cátia Fonseca. Eu tive acho que umas 6 semanas, mais ou menos. A gente ficou uns 3 meses, mais ou menos, fazendo o Não Minta Pra Mim. E eu comecei em 2014 fazendo isso daí. Só que, pra mim, era uma coisa muito simples. Era uma subciência, era uma subhabilidade. Pra mim, aquilo não tinha valor nenhum. Né? Porque você não via o valor naquilo. Eu não via valor naquilo, porque para mim é muito fácil fazer. E aí, olha que loucura. Às vezes aquilo que você acha que é muito fácil, tem pessoas que pagariam muito para ter aquela habilidade. Tanto que você estava dando palestra para os seus funcionários e distribuindo o teu conhecimento de graça, né? Exatamente. Aí eu comecei a fazer e aí engavetei. Deixei lá, 2014. Deixei lá, acabou o programa, acabou, beleza. Aí voltei a dar meus treinamentos, já dava muito treinamento, muita palestra no Brasil inteiro. Conhecido, né? Já, né? Com 2 livros, já best-seller. E aí, tá indo aqui, aquilo, outro. Aí, veio um aluno meu, por causa do programa da Caixa, eu incluí mais fortemente a análise não verbal dentro do meu curso, que chamava Revoluciona Vendas. Aí um dos meus alunos falou assim: Ricardo, você viu a Patrícia Leles? Mano, é uma aula aquela menina. Lembra a Patrícia Leles aqui do deputado lá, o Feliciano? Aí ele falou assim: cara, essa mina é uma aula, faz essa análise dela. Foi a primeira análise que eu fiz no meu canal. E aí, em uma semana, e eu falei: essa mina tá mentindo. Fui o primeiro a falar que ela estava mentindo de forma compulsiva. Né? Ninguém tinha ainda entrevistado ela, ninguém tinha, como depois outras tantas, como eu fiz do Renderich, como eu fiz do Garoto do Acre, como eu fiz do caso Tainá, como eu fiz da Urashi, da Ristoffen. Eu falei lá atrás que ela era sedutora. E na época ela assim: você...
eu acompanhei a tua dificuldade ali, você precisava encontrar ela e você falou assim, peraí, isso está para além, ela tem uma capacidade de toque que hipnotiza as pessoas, né? Sim, aí eu lembro quando eu falei que ela era sedutora, todo mundo fala, o Gugu é viado, o Gugu é gay, seduziu. Eu falei, cara, ela é sedutora. Aí o cara que estudou ela durante anos, que saiu o livro agora, disse que ela seduziu o diretor, o promotor, as colegas de cela. A presa, né? Ela teve caso com um médico, que o cara quase desmanchou lá da mulher dele por causa dela, porque ela usava de muita sedução, muita sedução. Tanto é que eu demorei muito para pegar o estilo dela. Qual que é o estilo dela? Porque, que nem eu falo, não adianta você decorar o livrinho, né, de expressões e jogar isso na vida. Você vai ter 10, 20% da leitura. Você tem que entender o ser humano. Agora, entrando diretamente na sua área, só para eu não me perder aqui, essa é uma capacidade sua. Você pode até dizer, não, Douglas, todo mundo aprende. Mas peraí, você tem uma sensibilidade para isso, né? Não tem isso também? Não, todo mundo aprende. É que sabe o que acontece, cara? Eu junto muita coisa. Então, as minhas análises, elas não são só de microexpressões, não são só de linguagem do corpo. Ela tem as microexpressões, ela tem a linguagem do corpo, ela tem a psicologia junguiana, ela tem a psicologia comportamental, ela tem os conceitos da programação de linguística, de metamodelo, semântica das palavras, a neurolinguagem. Então, tem toda uma literatura. Sim, tem toda uma... E tem coisas minhas. Eu descobri muita coisa na linguagem não verbal que não tem livro nenhum. Que foi através de Suzane Richthofen, foi através de Urashi, foi através de Fernandinho Beiramar, de você olhar aquilo e falar assim, cara, e aí, como é que eu saio disso aqui? E aí você fica ali debruçado, às vezes dias, e aí você fala, captei, agora eu entendi. Então existe hoje situações ali, axiomas, aos quais eu criei. Ou seja, eu já passei da fase de ser um consultor de livros, do que se aprendeu, para criar já as minhas próprias teorias e comprovações, como foi o caso que era muito típico, muito diferente, como o da Richthofen, como o da Urashi, de buscar o sagrado. Não tem livro nenhum. Por que você busca o sagrado no lúdico? Não tem livro nenhum. O duplo invertido, não tem livro nenhum. Entendeu? Eu que conceituei essas coisas porque não existiam em literatura nenhuma. Então eu já passei dessa fase. Método Ventura. Exatamente, método Ventura, exatamente. E aí, método Aventura, entendeu? O método Aventura. E aí foi isso, cara. Eu fui entrando nessa loucura, e aí eu vi. E você perceber o outro nada mais é do que comunicação. Então a linguagem não verbal, né, você conseguir ler o outro além das palavras, é comunicação. Então, o meu grande guarda-chuva é comunicação persuasiva. Ou seja, como que eu me comunico para persuadir mais o outro? Como é que o outro está se comunicando para me persuadir, me manipular, para conseguir as coisas que ele quer que eu faça? Perfeito. Fazer uma pergunta para você. Hoje, com essa clareza que você tem, a propaganda do sorvete Magno tinha que ser após as 23 horas? Pô, você viu a minha análise, né, do Magno, né? Cara, aquilo ali... Não, mas eu já tinha percebido isso, né? Mas aqui, eu vou lançar aí, acho que... escancarei. Porque aquilo ali já existe no marketing há muito tempo, né? Você ter ali os símbolos fálicos, né? Os símbolos erógenos e eróticos de forma subliminar. Ou seja, você coloca em formatos, você coloca em cores, você coloca de uma maneira... você coloca um perto do outro, aquilo te dá uma conotação mais erógena de tudo aquilo que você está fazendo. E o sexo é uma das coisas que atraem demais a parte basal do ser humano. Então, a curiosidade atrai demais, o sexo atrai demais, a religiosidade, o sagrado, o místico atrai demais. Você vê quantas pessoas consultam o signo, quantas pessoas querem saber se a pessoa recebeu ou não aquele espírito, né? Quantas pessoas vão buscar um passe, vão buscar o próprio sagrado. Então, tem muitas coisas que são basais, ou seja, está ali no seu cérebro reptilíneo, ou seja, é algo que você não sabe por quê, mas você busca aquilo ali. Os arquétipos, são arquétipos que você não tem como fugir. São coisas que vêm desde quando nosso cérebro era praticamente do tamanho ali de um réptil, por isso chama reptiliano, é de um réptil mesmo, que são a coisa de fuga, o ataque, fome, proteção, são coisas, o sexo é uma coisa muito basal, entendeu? Então, quando você mexe com esses arquétipos, eles são quase impossíveis de você se manter longe deles.
De forma inconsciente, você tanto é que quando eu fiz, você deve ter visto análise de estupro, né, que foi assim uma grande revelação, eu nunca tinha visto ninguém falar sobre aquilo do jeito que eu falei, e muitas mulheres, mas muitas mulheres vieram agradecer, porque elas se sentiam culpadas, porque a sociedade, ela colocou na cabeça quer dizer, os especialistas, né, até os defensores das mulheres, colocaram que o estupro é algo violento, você entendeu? Então 10% do estupro é violento, é aquele que você pega, que você bate, né, do Chiquinho do Pátio. 90% dele é por sedução. Você entendeu? É aquele adulto, é o pai, ou o padrasto, ou é o vizinho, ou é o tio, que chega na criança com estímulos sexuais de prazer. E a criança, que obviamente não tem culpa disso, ela mistura a descoberta do corpo com o prazer, às vezes com um ganho secundário, que às vezes é um doce, é um carinho, entendeu? Com a confiança. Então, ela se deixa estuprar e procura, inclusive, o estuprador. E muitas pessoas falam assim, não, mas como assim ela ficou 4 anos sendo estuprada, 5 anos sendo... Porque quando ela tenta se desenvilhar, se separar do seu estuprador, ele fala, então, agora eu vou falar para todo mundo. Tipo assim, como é que você, né, facilitou tanto tempo e agora não mais? E aí muitas mulheres se culpavam por causa disso. Canalha, né? Se culpavam. Canalha, né? E se culpavam porque sentiram prazer. Com 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos, sentiram prazer daquela situação. Só que a culpa não é tua, é do aliciador. Você entendeu? E muitas mulheres, elas tinham essa vergonha embutida e não sabiam que aquilo era normal. Porque ela falava assim, gente, mas se o estupro é ruim, como é que eu gostei? Então eu sou uma safada? Então eu sou uma mulher ruim, pecaminosa? E não! Mas foi aquela situação daquele aliciador, daquele estuprador, que ele não pega com violência, ele pega com manipulação, com sedução, com persuasão. Por isso que a persuasão, por isso que a manipulação, você pode utilizar-se tanto para o bem quanto para o mal. O problema não é da manipulação, o problema não é da sedução, não é é de quem usa. Por exemplo, se você tiver uma criança com 3 anos, ela quer escovar os dentes? Não. Ela tem uma visão de mundo, ela tem uma consciência que ela não quer escovar os dentes. A mãe vem com a consciência dela, mais apurada, mais vivida, e diz assim, olha, vai nascer um bichinho na sua boca, olha, você vai ficar com um bafinho, vamos começar a escovar esses dentinhos? Ou seja, ela manipula as vontades da filha para que ela escove os dentes. Isso não é manipulação? É manipulação. Você entendeu? Sim. Ou seja, não é o problema da ferramenta, mas sim o problema de quem usa essa ferramenta. Então, você utilizar-se da linguagem não verbal para você descobrir se sua filha está sofrendo bullying, para ver se os seus velhinhos estão sofrendo maus tratos, para você se dar bem numa negociação, para saber se aquilo que estão te ofertando realmente é uma oferta verdadeira ou é uma camuflagem de um golpe. Então, você pode utilizar, não só para fofoca, não só para saber se o Pyong do BBB estava mentindo ou não. É que parece, as pessoas acham que linguagem não verbal é só para fofoca, é só para descobrir se está mentindo ou não. É muito além disso, sabe? Muito, mas muito além disso. Mas o que chama atenção é a fofoca. É o que vende, né? É. Eu terminei agora faz uns 30 dias do Sapiens, né? Do Harari. Ele estava falando ali, fazendo um paralelo entre o Erectus, o hominídeo, o Sapiens e o Neandertal, né? Porque o Sapiens é o único que teve a capacidade a questão subjetiva ali da linguagem, e ele conseguiu evoluir. Essa questão da linguagem é desde os primórdios do começo lá do Start. Então, isso fascina por quê? Porque o que passa na sua mente, o ser humano tem aquele interesse, né? Então, a partir do momento que você traz uma ciência capaz de decifrar por trás das palavras, ou mesmo sem palavras, isso fascina e desperta poderosamente em nós a curiosidade. É por isso que você é o que você é e está aqui batendo esse papo com a gente está bastante lisonjeado pelas conversas hoje. Como utilizar essa ferramenta, que você disse que todos podem fazer análise, mas eu entendo que alguns têm uma sensibilidade maior, uma capacidade cognitiva de ligar vários pontos, que é o que você estava dizendo, todo o teu conhecimento, e a partir daí criar essa ciência, ou explorar muito bem essa ciência. Como eu, cidadão médio, posso me defender de políticos que estão o tempo todo tentando me enganar? Cara, tem político, assim, ó, vamos lá, olha que interessante, né? É engraçado que assim, eu nunca consigo falar sim ou não, né? Eu nunca consigo falar, pá, eu sempre vou buscar umas 3, 4 referências lá atrás. Mas olha que legal, vamos lá que você vai curtir isso aí.
Primeira coisa, a primeira coisa que eu vou falar aqui, você vai começar a entender, e o pessoal que está ouvindo também, o quanto que isso é perigoso e o quanto que isso também está à nossa volta e a gente nem percebe muitas vezes. Existe maldade, existe a psicopatia. Você pode ser mal, eu posso ser mal, e nós não precisamos ser psicopatas. Psicopata é uma patologia, o cara é uma doença. Não é nem doença, porque doença você cura. O psicopata você não cura. Ele nasce psicopata e morre psicopata. É uma falta de alguma coisa, né? Exatamente. O psicopata, ele tem falta algumas conexões de emoção, de compaixão, de entender o que é, de fato, algo ruim e sentir que aquilo que eu vou fazer vai causar dano a outra pessoa. É como se fosse simplesmente assim, puxa, eu tenho que jogar aquelas baratas para fora de casa. Puxa, eu preciso estuprar aquelas 10 mulheres. Eu preciso mutilar aquelas pessoas ali no campo de concentração. Puxa, eu preciso mandar embora essas 50 pessoas da minha empresa. Puxa, eu preciso foder esse partido para conseguir, ou esse país, ou essa cidade, para atingir o meu objetivo. Puxa, eu preciso maltratar meus funcionários para entregar o software a tempo e eu vender milhões e milhões de telefones. Ou seja, a psicopatia, ela não vê como ela vai chegar. Ela quer saber onde ela vai chegar. O como, ela não está nem aí. O meio não importa. O e-mail não importa. Zero. E aí, o que acontece? Você tem psicopatas em todas as esferas. Você tem assassinos psicopatas? Você tem. Lembrando, você pode ter assassinos que não são psicopatas. Entendeu? São pessoas que matam e que vão, né, judiar e tal, mas não são psicopatas. Eles fazem aquilo com tremor, eles fazem aquilo com ódio, eles fazem aquilo depois se pedindo perdão, eles fazem aquilo porque eles julgam que é necessário, porque senão eles morreriam. Então existe uma justificativa de ganho, entendeu? E perda. O psicopata não. Ele simplesmente fala, eu tenho que chegar lá. Se ele precisa matar a mãe, ele vai matar a mãe. É igual o da Suzane Richthofen. Ela é uma psicopata. Eu preciso chegar lá, vai ter que matar sua mãe. Beleza. Fazer o quê? Matar minha mãe. Agora, você tem assassinos psicopatas? Sim. Você tem CEOs, donos de empresa psicopatas? Sim. Steve Jobs é um clássico. O cara era um carrasco. Ele não media palavras, ele não media estresse, ele não media nada com as pessoas. Então tem muitos CEOs de empresa. Ford também foi assim. Ford, né? Ford, é isso? Então existem grandes industriais e grandes CEOs que são psicopatas. Existem políticos que são psicopatas. Então o psicopata, ele tem graus de psicopatia. Então muitas vezes o cara vai ser um grande cirurgião plástico, mas ele tem o prazer da deceleração, como é que fala? De lacerar, ele tem o prazer do corte, ele tem o prazer do sangue, e ele tem o poder em cima daquela pessoa, da vida e da morte. Tem médicos que eles falam, cara, mas você está reclamando do tratamento, mas eu vou te curar, eu vou cortar, eu vou costurar e tal, e é isso aí. Não estou dizendo que todos são assim. Existem médicos, existem pessoas que não chegaram a vias de fato e foram ser o cara que trabalha no açougue, porque para ele catar lá um boi e matar, para ele não dá em nada. Então você também tem políticos psicopatas. Você tem pessoas que, para ele chegar onde ele quer chegar, dane-se o que vai acontecer no meio. Você entendeu? A gente está falando aí de um gatilho moral, talvez? Não, porque ele não tem moral. O psicopata não tem moral. Então, falta uma linha moral? Isso que eu estou perguntando. Sim, é isso aí. Ele não tem a compaixão, ele não consegue entender os padrões sociais. Porque a moral e a ética é algo que você cria. Você não nasce com moral e ética. Você cria a moral e a ética. Moral é o quê? É aquilo que você não pode fazer porque os outros vão te julgar. Beleza? Moral é aquilo assim, aí isso é imoral. Portanto, que o que é imoral aqui pode ser... Ou melhor, o que é moral aqui pode ser imoral na Arábia Saudita. Sim. Então, quer dizer, eu ir na praia de biquíni é algo imoral? Não. Vai fazer isso na Arábia Saudita. É imoral. Né? Então, depende de onde... vai cumprimentar alguém no Japão. É imoral. Você não pode chegar para alguém e dar 2 beijinhos. O cara fala, você tá louco? Pô? Que negócio é esse? Eles não permitem o toque. Então, algo que é moral aqui no Brasil é imoral lá. Estados Unidos, toca numa criança desconhecida, os caras te dá tapa. Criança, você não pode encostar numa criança. Aqui você cata a criança, põe no colo, brinca e tal. Lá, se você encostar numa criança, você já é um abusador. Então, moral é cultural. O que é a ética? A ética é aquilo que você não faz porque você se sentiria mal, não com a sociedade te olhando, mas com os seus princípios. Sacaram isso?
Sim. Moral eu não faço porque os outros me julgam. Ética eu não faço porque os meus princípios, a minha educação, a minha cultura me martelaria incansavelmente. Ou seja, ninguém precisa ver, mas se eu souber, eu não vou fazer. Isso é ética. Ou seja, não precisa ninguém te ficar cobrando. Eu não faço porque não fazem para mim. Então você tem realmente, e hoje como é que se fala? Nesse cenário, você percebe quem são os psicopatas. Acho que eu não preciso nem falar. São pessoas que estão cagando pela população, mas eles vão utilizar-se da lei, eles vão se utilizar-se como é que é? Quando existem leis que já foram usadas, jurisprudência, prerrogativas, para acabar com a população em prol de algo que ele acredita que vai ser bom para ele. Para ele, simplesmente para ele. Que é a corrupção, que é um mandato, que é chegar, destruir o outro para chegar onde quer chegar. Você entendeu? Ou seja, você tem muitas pessoas assim, muitas, espalhadas. Agora, como é que você faz para decifrar um cara desse? Quando o cara é num nível psicopata máximo, é muito difícil. É muito difícil. Porque o cara, ele acredita naquilo que ele está fazendo. Você só mente quando você fala algo que você não acredita. Então você sabe que é uma mentira. Você sacou isso? Quando eu sei... Isso é muito complicado. Por quê? Porque se o cara tem um sofisma forte o suficiente dentro de si, que torna-se para ele uma verdade plena, o corpo dele vai reagir como se aquilo fosse verdade plena. É isso aí. É isso aí. Entendeu? Então, diferente do mitomaníaco. O mitomaníaco... Ricardo, lembrei de uma coisa. A sua dificuldade de fazer análise do Lula. Você teve que buscar o Lula dos anos 80. Não, dos anos 70. Dos anos 70, finalzinho dos anos 70, né? Finalzinho dos anos... Pô, você tá sabendo da minha história, hein? Eu te acompanho, ó. Porra, e eu fui buscar o Lula em 78, num programa, acho que na Tupi, sei lá, alguma coisa assim, que ele tava mais cru, ele não tava tão bom, né, na oratória ainda, ele era um cara bom, mas não era excelente como ele é hoje. E aí agora eu consegui pegar o Lula. Consegui pegar alguns trejeitinhos que indicam quando ele tá mentindo. Posso dar um testemunho? Diga lá. Eu tava entrevistando o Arnaldo Jabor, e ele falou assim para mim: Douglas, eu estive com o Lula uma vez, num evento. Ele passou por mim e falou, né, o Arnaldo não sei o quê, e tocou em mim. Olha, é muito interessante isso. E tocou em mim. Ele falou: o toque do Lula é diferente. Ele tem um carisma que é absurdo. É isso aí. É louco isso. É louco isso. O Lula, ele, na minha opinião, ele é um dos maiores oradores que existem no mundo. Um dos maiores oradores que tem no mundo. Hitler também era um dos maiores oradores. Tanto que o Hitler tinha um carisma tão excepcional que o Goebbels, né, o Joseph Goebbels, ele tabulou todo o linguajar e o gestual do Hitler para que ele conseguisse imitar o Hitler e também instruir outras lideranças a serem iguais a forma de você passar. Porque é o seguinte, o conteúdo é sempre o mesmo. O que muda é o emissor da mensagem. Vou dar um exemplo. A Bíblia existe há quanto tempo? No mínimo 500 anos. A Bíblia impressa, que a gente conhece. Gutenberg, 1500 e pouco, padronizou ali os livros canônicos, o que entra, o que sai. Praticamente é a mesma há 500 anos, não é isso? Então o conteúdo, a Bíblia, é a mesma há 500 anos. Por que você tem um cara que consegue construir o Templo de Salomão e um pastor que não consegue sair da garagem da sala dele, da casa dele? Se o conteúdo é o mesmo. Então tem muita gente que acha que você precisa ser uma pessoa extremamente letrada, que você precisa ser uma pessoa extremamente estudada, que você precisa ser uma pessoa extremamente culta para convencer as outras pessoas. Não precisa, não precisa. Você precisa ter carisma, você precisa ter a forma, você precisa ter a mensagem. É você que faz isso. É o jeito de você fazer. É muito mais linguagem não verbal. É muito mais a forma que você passa do que você fala. Às vezes você está falando um monte de abobrinha, mas com a maneira que você fala, as pessoas falam: caraca, gostei desse cara aí. Principalmente quando se constrói uma narrativa. O Lula, ele é um expert em construir narrativa. Expert. Foi quando eu identifiquei do Moro. Eu fui o primeiro a falar da frase. Eu falei: esse cara vai sair político e a frase dele vai ser faça a coisa certa. Eu fui o primeiro a falar. Depois um monte de telejornal falando: olha lá, ele até tem um slogan. Eu fui o primeiro a falar. Eu fui o primeiro a falar no final, quando ele falou assim: porra, o cara acabou de entregar agora o currículo.
Eu sou pobre, desempregado e vou montar uma ONG. Eu falei, caraca, porra! Você entendeu? Porque aquilo, para mim, que sou um especialista, tá escarrado. Eu falei para minha esposa, uns 2, 3 meses atrás, quando ele abriu o Instagram, eu falei assim, o Moro deixou de ser ministro e hoje ele é um político que vai dar trabalho para o Bolsonaro. Eu falei... Porque esse Instagram não é um emissor que esteja congruente do jeito que o Moro fala. Eu falei, provavelmente é a mulher dele que está aí. Eu falei, do jeito que a mulher dele escreve, é o jeito que estão escrevendo aqui nesse Instagram. Falei para minha esposa, esse Instagram pode estar com a foto dele, mas não é a linguagem dele. Não é a linguagem dele. Na quarta publicação, eu falei para minha esposa. Na primeira, eu já fiquei meio assim. Eu falei, vou esperar um pouco mais para não ser chato. Aí eu percebi, eu falei, cara, o cara deixou de ser ministro para ser um político. Mas existia uma narrativa muito bem pensada, que foi a abertura tristinha, com aquele olharzinho do gato do Shrek, né? Tipo, tô aqui, não sei o quê. E aí veio com os feitos, aí depois veio com a entrega, veio com o slogan, que quando ele falou assim, porque aqui na Polícia Federal a gente tem uma premissa que é faça a coisa certa, né? Curso que... Eu falei, por que ele tá falando isso? Eu falei, não tinha sentido aquilo ali. Aí depois lá na frente ele repete, ou seja, ele fez uma pré-persuasão da mensagem última que ele ia botar para deixar gravado. O que é a pré-persuasão? A pré-persuasão é você, antes de entrar no assunto principal, você dá uma palhinha desse assunto. Então, sem que você perceba, você faz uma venda, não venda, daquilo que você quer instruir as pessoas. Então, por exemplo, se você vai numa cantina, se eu colocar uma garrafa de vinho em cada mesa e dizer assim nessa garrafa, 87% das pessoas que pedem pasta tomam esse vinho. Só isso. Quando o cara pedir a pasta, ele vai falar assim, peraí, que eu acho que eu vi alguma coisa de pasta, eu vi alguma coisa de vinho. Só isso, 30%. Só isso. Já estou dando uma aula aqui para quem quer trabalhar com cantina. Só isso aumenta em 30% o número de vinhos pedidos da sua adega. Porque você faz uma pré-persuasão antes. Você entendeu? Se você colocar uvas, se você colocar o cheiro do vinho, se você trouxer um ambiente de cave, né? de aumenta demais o consumo de vinho. Já ao contrário, se você põe um ambiente mais limpo, mais arejado, mais cristalino, aumenta de cerveja. Então isso é pré-persuasão. Isso é pré-persuasão. Você entendeu? Eu fui ver isso que você está falando agora no livro do Jack Schaefer, aquele que foi agente do FBI. Ele fala exatamente sobre isso, sobre esse conceito de você trazer uma primeira imagem e depois as pessoas tomam aquela decisão, na verdade elas só foram programadas. E isso em controle social, isso aqui é interessante, Ricardo. Tá? Se eu estiver falando bobagem, você pode me corrigir. Isso em controle social. Você falou uma coisa, parece que a gente combinou isso, né? Fala o que você vai falar. Meu, eu entrei aqui 1 minuto, não é isso? Eu tava até desesperado, que eu falei, meu Deus, eu falei com esse homem por onde? Eu falei pelo Instagram, eu falei pelo WhatsApp, eu falei pelo outro número do WhatsApp. Meu Deus, olha, e eu fiquei alucinado, que eu falei, meu Deus, qual que era o nome mesmo lá? Então a gente entrou aqui de sopetão. Fala o que você vai falar, que eu quero completar. Não, eu estou dizendo, o que a gente está vivendo hoje, essa questão do controle social, chama preditismo. Você vai fazendo pequenos controles, pequenas amostras, vai dando pequenos desenhos, pequenas fotografias do que vai acontecer lá na frente. E a maioria, Ricardo, a infinita maioria das pessoas não fazem ideia do que está acontecendo. Então, cara, você sabe que isso aí, ó, eu não falei em lugar nenhum. Só vou falar para você isso aqui. Opa, exclusivo. Tá, que exclusivo aí. Isso é muito perigoso. É muito, muito... Eu tô com medo disso. Tô até arrepiado aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas tô arrepiado. Os pelinhos aqui, ó. Eu tô com medo disso. Por quê? Eu estudo comportamento humano há 20 anos. Eu entendo de persuasão, eu sou mestre em persuasão. Eu tô ficando com medo agora, porque é o seguinte. Eu dei uma entrevista no canal do Negão, não sei se o pessoal conhece, o Ale. Acho que eu já dei 3 entrevistas lá. E quando eu estava falando do Goebbels, porque a estrutura do Goebbels ela é exatamente a estrutura da esquerda. O que o nazismo... Primeiro, vamos lá. Você sabe por que chama nazismo? Por que é apelido nazi? Você tem ideia por que era nazi? Poucas pessoas... Por quê? O Hitler, quando ele era um pelego, ele era um cara que foi para a guerra, para a Primeira Guerra Mundial, só se fudeu, ele era um soldado raso, e ele estava desempregado, ele se juntou ao exército alemão, né, que tinha se rendido e tudo mais, e o exército falou, tem uns partidos políticos aí que estão querendo se rebelar, que estão querendo tomar o poder. Então você vai lá e fica de olho, de ouvido, e traz pra gente essa comunicação. Ele era um pelego. Pelego é aquele que vai lá e fica só... E ele foi. Como é que chamava o partido? Partido Trabalhista Alemão.
olha só, era o Partido Trabalhista Alemão. Eureka. E os caras falam que ele era de direita, e falam que Hitler é de direita, extrema direita, né? Primeiro partido, Partido Trabalhista Alemão, que depois se tornou o Partido Nacional Socialista Alemão. Nazi, Nacional Soci. Então o apelido era Nazi. Partido Social, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Era isso, dos Trabalhadores Alemães. E aí depois virou Partido Nazi. E foi o primeiro a construir, olha que loucura, a linguagem não verbal. Aí o pessoal fala, eles eram muito nacionalistas. Como é que um cara é tão nacionalista que ele enterra todos os símbolos nacionais e cria os próprios símbolos, os próprios líderes, os próprios heróis e as próprias músicas, a própria mídia, a própria arte? Ele abandonou tudo que era arte alemã. Como é que isso pode ser um cara nacionalista? Ele era o dono do partido, ou seja, o que eu faço? Eu troco a bandeira da Alemanha e coloco a bandeira do nazismo, aquela que todo mundo conhece, que é aquele símbolo nazismo, é o símbolo da evolução contínua. Pouca gente sabe disso. Então ele troca as cores, ele troca a bandeira, ele troca a arquitetura pela arquitetura do Terceiro Reich. Você entendeu? Os milicos, que era da SS, eram os militantes lá do Partido Trabalhador, que metia porrada nos outros partidos. Os outros partidos da Alemanha acabaram na porrada, porque os caras batiam e matavam. Olha que loucura isso. E aí, quando ele chega no poder, ele demorou 10 anos para chegar no poder. 10 anos, de 23 a 33. 10 anos batendo na porta, batendo na porta. O que ele foi fazendo? Colocava um deputado aqui, um vereador ali, foi corrompendo o sistema para que as pessoas trouxessem o dinheiro para o partido. Então, o desenho do partido, a mensagem do partido, as cores do partido era maior do que a própria Alemanha. E aí, com quem estava o dinheiro? Com quem que sobrou o dinheiro? Com a burguesia, que eram os judeus. E aí vamos fazer o quê? Vamos exterminar. Ah, mas eles exterminavam gays, eles eram homofóbicos. Não! Tinham muitos gays na SS, na Gestapo, só que ele matava o gay que não era a favor do regime. Ele matava o judeu que não era a favor do regime. E foi fazendo essa limpeza. Você entendeu? Agora, quando você traz isso para o Brasil, quem foi visitar? Qual foi o único presidente que foi visitar a ONU, foi visitar os outros países, em vez de botar uma bandeira do Brasil, colocou a bandeira do partido no peito? Alguém lembra disso? O único no mundo que tirou as cores da bandeira do seu país e colocou a bandeira, a estrelinha do partido, foi o Lula. Toda coincidência. Meu Deus do céu, será que as pessoas não percebem isso? Será que as pessoas não percebem o que Goebbels fez na Alemanha? É o que estava... Goebbels disse o seguinte, me dê a mídia que eu ganho um país. Mas o que ele fez? O Terceiro Reich foi... Olha que loucura. O Terceiro Reich foi o seguinte. Nós vamos introduzir a cultura do nazismo através da música, através da arte, através do rádio, através da televisão, que nem tinha televisão na época, era muito pouco, mas era o rádio, era o cinema. Então nós vamos popularizar a nossa mensagem botando dinheiro para que artistas coloquem a nossa mensagem de forma subliminar, para que a escola, tiraram todo mundo primeiro que judeu não podia ter cargo público, judeu não podia ser professor, judeu não podia ser nada, e colocaram só gente da SS, que eram os milicos, que eram os militantes lá do Partido dos Trabalhadores alemão, mas ninguém reescreveu a história, cara, reescreveram a história. E aí, quando eu estava falando sobre isso, aí um cara lá do Negão falou assim, Ricardo, estão fazendo uma experiência social? Eu falei, não. Eu falei assim, não, imagina. Só que depois eu percebi o seguinte, cara, que eles estão fazendo um experimento psicossocial nas pessoas. Esse lance de colocar máscara na rua, esse lance de começar a fazer as pessoas, você sai, agora não sai, agora é o carro, agora não é o carro, agora é isso, agora não é aquilo. Ó, vou mostrar as mortes, mas não vou mostrar... Cara, eles estão fazendo um experimento psicossocial para ver até onde... Você sabe como a gente usa isso? Eu vou te contar na hipnose. Você sabe como é que eu escolho? Pode falar. Cara, você sabe que a live tem 1 hora, né? Certo. E aqui falta 8 minutos. Você consegue estender a conversa? Consigo. Se cair, a gente volta de novo. Ó, só para deixar aqui o pessoal avisado. Olha que loucura. Se cair, volta. Olha que loucura. Sabe como é que você escolhe as pessoas mais suscetíveis para hipnose? Você tem ideia disso? Como é que você escolhe lá naquela galera? Onde você for, primeira coisa que você faz, você começa a falar, pessoal, vamos todo mundo levantar. Aqueles que levantaram mais rápido, vamos sentar. Sendo mais rápido, já começa a separar. Agora vamos fazer grudar os dedos.
Isso aqui, ó, é um pseudo-hipnose. Isso aqui é pseudo-hipnose. Não é Só hipnose. que não é hipnose, é pseudo-hipnose. Quando gruda os dedos, é porque a pessoa está suscetível a um comando superior. E aí eu vou experimentando. Primeiro eu falo, levanta, senta, levanta a mão, faz isso, quem aqui não sei o quê, bababá. A gente usa, inclusive, isso em técnica de palestrar, de dar treinamento, de você criar uma conexão com a sua plateia. Então você fala, quem aqui gosta de não sei o que lá? De onde você está falando? Quer beber, beber, gruda o dedo, não sei o que lá, durma, pum, a pessoa... Você vai sugestionando a pessoa e experimentando se aquela plateia é submissa a comandos. Porque a hipnose funciona com a sua propriedade, não a do hipnotizador. Ou seja, se eu dou um comando para a pessoa e ela aceita esse comando, e ela aceita o próprio comando dela, ela está suscetível a ser imputada verdades absolutas na mente dela. Como? Perfeito. Agora você vai comer a cebola achando que é maçã. Como? Você vai ver todo mundo pelado. Como? Você vai ver mais covas do que gente sarando. Você vai ver o vírus invisível entrar no seu nariz. Agora você vai morrer, porque você vai sair de casa, você vai pegar o vírus, você vai precisar e você vai morrer. E aí a pessoa vai recebendo essa informação e vai falando, meu Deus, é isso mesmo que vai acontecer. E ela não ouve mais nada. Ela entra num gatilho de compromisso e coerência com ela mesma, que ela não quer mais ouvir outras opiniões. Ela briga com as pessoas que têm outras opiniões. É muito louco isso daí, cara. Ricardo, eu preciso falar, cara, porque é muita informação bacana. Eu quero abordar duas coisas rapidamente com você. Há 45 dias atrás, quando essa loucura toda apareceu, eu levantei a minha bandeira contra tudo isso e eu estava sendo execrado aí nas redes sociais por combater a quarentena dessa forma. Enfim, porque já a gente tem algum conhecimento, então a gente já estava aí sabendo onde isso ia dar. E aí, eu vou lá onde eu vou? George Orwell. Eu vou lá em 1984, quando você tem a polícia do pensamento que você não podia emitir a sua opinião. As pessoas estavam com seus ouvidos agravados, que você emitia uma opinião, você automaticamente era ceifado. E foi exatamente o que aconteceu. Essa consciência social do que o vírus vai te pegar, o vírus vai te matar, qualquer pessoa que levantasse o dedinho e falava, eu não concordo, era guilhotina. E aconteceu exatamente isso, está acontecendo exatamente isso. Segunda coisa, essa técnica da hipnose, essa questão da sugestão, eu combato isso há pelo menos, fácil, há 10 anos dentro da igreja. Porque eu vejo líderes religiosos utilizando dessa máxima da hipnose, da sugestão, do mantra, para colocar as pessoas em transe e colocar tudo isso na conta de Deus. É a minha fé, eu sou cristão, eu vejo líderes religiosos utilizando dessa técnica para colocar as pessoas nessa condição e no final, sabe o que eles falam? Você foi tocado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala, pô, nem fiz nada. Então são essas duas coisas que eu queria registrar com você. Olha que loucura. Eu não sei que hora que vai cair aqui, deve cair. Ele vai avisar outra vez. Você sabe por que eu parei de dar treinamento de hipnose? Eu dava formação de hipnose, junto com o Renato Oliveira. Vieram um pessoal de uma denominação e falaram assim, a gente usou a técnica ontem, lá no culto, fizemos todo mundo cair e falamos que foi o poder do Espírito Santo. Naquele momento eu parei, eu falei, nunca mais eu ensino hipnose. Ódio. Eu falei assim, nunca mais eu ensino hipnose. Porque hipnose realmente é uma ferramenta muito poderosa e em mãos erradas, ela pode fazer uma sugestão muito grande. Aí algumas pessoas estão dizendo, mas pessoas estão morrendo de Covid. Sim, a gente não está dizendo para você sair na rua, pelado, com a mão no bolso, cuspindo na sua cara, ou você não se cuidar. Mas eu estou dizendo que esse experimento social está sendo muito bem elaborado para que tomem de verdade a sua consciência. Tomem não, já tomaram, porque as pessoas vão agora achar sempre as exceções para comprovar a regra. A gente não é maluco de achar que não existe o vírus. A gente não é maluco de achar que o vírus é um vírus novo, com uma cepa nova. O vírus é velho, o corona tem mais de 70 anos. Mas é 70 não, da década de 60, ele tem 60 anos. Ele tem por volta de 60 anos. Mas as cepas são diferentes. A gente sabe que não tem vacina. A gente sabe que você precisa aprender ainda muita coisa com os vírus. O que acontece é que estão plantando algo que é o foco. O que é isso, Ricardo? Tudo aquilo que você coloca foco cresce. Tudo aquilo que você coloca foco cresce. Inclusive, a gente usa isso muito no marketing. Tanto no marketing digital, quanto no marketing normal, convencional, você coloca a pré-persuasão. Como é que é isso? Por exemplo, Rede Globo.
antes do Caminho das Índias, o que ela fez 3 meses antes? Ela colocou foco onde? Na Índia. Como assim? Vamos falar de passeios pela Índia. Vamos falar no Globo Repórter sobre os deuses indianos. Vamos falar do Gange. Vamos falar de qual é a cultura. Para quando começar a novela, eu já estou pré-persuadido. Eu coloquei foco. Eu ambientei aquilo lá. Agora, quando você aumenta, isso é uma característica nossa até de salvação. Tudo aquilo que se mexe rápido, tudo aquilo que cresce, tudo aquilo que aparece, eu tenho que prestar atenção. Porque aquilo pode ser o que vai me matar. Né? Se é o leão se aproximando, se é o fogo crispando, né? Se é o carro freando. Você pode ver que se você ouvir um carro freando, você pode estar na calçada, você faz assim, ó. Por quê? Porque é algo que o seu cérebro já está condicionado. Tudo aquilo que te traz terror, pavor, vai crescer de tamanho. Por isso que as narrativas da mídia não são tipo, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, estamos vendo isso aqui. Ela não é parcial, ela só mete o terror. Morreram mais não sei quanto, abrimos covas, compramos sacos pretos, olha, vai ter que fechar tudo, olha, não sei o quê. Só que se você distribuir isso daí para 240 milhões, você tem 0,006 de chance de morrer. Sabe qual que é a chance de você morrer atropelado? É 0,012, ou seja, é o dobro. Sim. Você tem mais chance de morrer atropelado do que morrer de coronavírus. Ah, mas eu conheci pessoas que morreram de coronavírus. Sim, muitas inclusive não são de corona. Mas, Ricardo, por que colocaram corona? Para entrar no estado de calamidade pública, para receber dinheiro sem licitação. Simples assim. Então, as pessoas estão sendo mortas por Covid por decreto e não por teste. Não está se fazendo teste, está se fazendo decreto. Então, quando você vê essas mortes, você fala, meu Deus, até que chegou o cúmulo da Globo, quando viu que as pessoas... Porque quando aquilo começa a ficar na normalidade, você afrouxa o seu grau de atenção. Você entendeu? Sim. É igual quando você aprende a dirigir. Né? Quando você aprende a dirigir, você respeita todas as regras, você põe o cinto, você olha, você fica tenso. Aí depois você passa um tempo, você, esqueci o cinto, troquei a marcha aqui, arranhei, eu virei sem dar seta. Então, o que aconteceu? Aí o Bonner aparece, olha, nós não podemos esquecer, pelo amor de Deus, são pessoas, não são números, são pessoas. Olha, a Torre Gêmea teve 4.000 mortes e a gente ficou apavorado. O Brumadinho teve 300 mortes e a gente chorou. E agora nós vamos esquecer essas pessoas? Pelo amor de Deus, audiência, não esqueçam, não esqueçam, fiquem aqui, vamos ficar em terror. Porque as pessoas em terror, ela cede ao sequestrador. Síndrome de Estocolmo. Como é que é isso? Quanto mais eu bato em você, mais é a chance de eu aceitar o pior. Vamos falar disso daí nas séries, nos seriados? Quem assistiu aqui Walking Dead? Na época lá do Negan, o que o Negan faz? Ele bate. Aí ele fala assim, é o seguinte, agora, ou você trabalha para mim, e você vai trabalhar sendo submisso, você vai trabalhar apanhando de vez em quando, mas eu não vou te matar. E aí a pessoa acaba aceitando. E o que é mais legal, quando ele pega lá o que é o motoqueiro, ele bate. Aí o cara vem e fala assim, mano, eu dei a minha mulher pra ele, porque senão ele ia matar ela. Aí o Rick fala, mano, eu dei meu filho. Eu aceitei por causa do meu filho. Ele fala, o problema é que eu não tenho ninguém pra me dar. Ou seja, quando a população começar a ver que está faltando grana, né? Faltando grana para comprar comida, para você botar lá o presente da sua mãe, da sua namorada, a comida do seu filho, o mertiolate, a aspirina, né? o absorvente da sua esposa, você vai pirar o cabeção. E isso é mais do que 60% da população, que vende a janta para comer o almoço no dia seguinte. Mais. Só que eles não estão contando com uma coisa. A intenção deles era que as pessoas se revoltassem com o governo federal, que hoje virou a rainha da Inglaterra, que ela só assina cheque. Não pode fazer mais nada. O poder está com quem? Com os governadores e com os prefeitos. E a população percebeu isso. E aí a população está brava agora com esse que não deixa você trabalhar. Porque, peraí, cinema está aberto, Douglas? Sim ou não? Cinema está aberto? Não. Shopping está aberto? A área de alimentação está aberto? Parque está aberto? Parque está aberto? Não, de saúde então, vamos lá. Então vamos lá. As pessoas que estão saindo na rua, elas estão indo trabalhar. Elas querem trabalhar. Por que elas querem trabalhar? Para ganhar dinheiro. Então você está trocando vidas por dinheiro. Não sei se você sabe, mas tudo que você precisa para viver, você, sim, quase tudo, né? Tirando a sua psique, esse higiene mental, você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro para pagar o aluguel,
para você ter um teto. Você precisa de dinheiro para pagar o seu plano de saúde. Você precisa de dinheiro para comprar comida. Você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro para tomar banho. Você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro, inclusive, para doar. Você precisa de dinheiro para ser solidário. Você precisa de dinheiro para pagar o hospital público. Se você não trabalhar, você não produz impostos. Se não produzir impostos, não vai pagar o enfermeiro, não vai pagar a tia que está varrendo o hospital, não vai pagar o lixeiro, não vai pagar o lixeiro que tira aquele material infectado. Então, você precisa de uma frente de ações para combater a pandemia. Você não combate a pandemia só com saúde, você combate a pandemia com uma frente que vai atacar a ciência da medicina, a ciência da economia, a ciência da higiene mental. Quantas pessoas estão desesperadas acreditando que vão morrer? Isso é uma falta de vergonha na cara para adquirir poder. Isso é um escrúpulo, é um estupro mental que estão fazendo com um monte de gente que eu conheço, que estão com medo de morrer, que estão com medo de sair na rua, achando que vão morrer, assim, automaticamente, sendo que a letalidade é 0,006%, pelo amor de Deus. As pessoas estão estuprando a mente das pessoas. Eu trabalho com mente, eu trabalho com a psique. As pessoas estão entrando em depressão, as pessoas estão ficando malucas, estão descontando a raiva nos filhos, estão batendo nos filhos, estão batendo na mulher. Cadê essa porra dessas feministas que ficam falando da mulher? Cadê esse povo que fala da favela? O pessoal na favela é o que mais sofre e estão batendo. Muitas meninas vão entrar na prostituição, muitos meninos vão entrar para o tráfico, muitas pessoas vão se matar, muitas pessoas vão pensar muito em roubar do que trabalhar, porque é o que estão fazendo. Isso é um estupro mental, que estão fazendo. E as pessoas não estão colocando na balança a quantidade de pessoas que vão morrer, vão entrar em depressão, vão definhar. Quantos empresários que eu já sei que não estão dormindo, não porque ele quer ganhar o lucro dele, mas porque ele tem 23, 50, 4 funcionários que ele não consegue pagar. Ele sabe que tem muita gente boa trabalhando e ele vai ter que dispensar. Por quê? Porque o porra desse cara quer ser o presidente da República. Você entendeu? Ele está cagando pela população, ele está cagando pelo futuro desse país, ele está cagando. E o pessoal da esquerda bate palma por essa loucura, por essa dicotomia de achar que só respirador é que salva. Não é só respirador que salva, é a higiene mental das pessoas, é o trabalho engrandece, o trabalho salva, o trabalho gera impostos. Mas parece que ser empresário no Brasil é pecado. Você que gera impostos é pecado. Você que quer trabalhar é um pecador. Porque vocês têm que ser dependente do Estado. Eles querem que todas as pessoas sejam dependentes de R$600. Eles querem que todas as pessoas sejam dependentes do Estado gordo, falido, e odeia pessoas que querem ganhar o seu próprio sustento, vendendo coxinha, vendendo churros, vendendo chocolate no farol. Isso para o Lula é uma afronta. Ele disse que startupeiro, empreendedor é um pecado, é uma palavra feia. Você entendeu? Isso aqui, ó, eu vou até acalmar agora, porque Ricardo Ventura, quando começa a ficar assim, o pessoal acha até que eu tô doidão. Mas sabe, isso é tipo assim, me deixa paranoico. E sabe o que é pior, cara? Douglas, só para fechar, eu não quero falar mais nada. As pessoas acham que eu tô falando por mim. Eu tenho 50 anos, com essa cutis aqui, ó. Eu tenho 50 anos. Eu me aposentei financeiramente há 12 anos. Há 12 anos eu não preciso trabalhar. Há 12 anos eu não preciso levantar minha bunda para pagar minhas contas. Eu não preciso de nada do Estado. Eu não preciso estar aqui. Eu não preciso vender livro, curso, absolutamente nada para pagar minhas contas, porque o império que eu construí, que é um império de classe média, sustenta eu e mais 5 gerações para frente. Eu posso morar em qualquer país do mundo. Estou tirando minha dupla cidadania. Tenho clientes nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na África, em todos os lugares. Eu podia estar cagando pelo Brasil. Eu podia estar cagando pelas pessoas. Mas o meu coração cristão não me deixa isso, cara. Às vezes eu fico triste comigo mesmo, cara. A minha esposa às vezes fala, bicho, cala sua boca. Meus amigos falam, cala sua boca, Ricardo. Fica na sua. Você não precisa disso. Você não precisa. Você não precisa. Tem dinheiro de sobra. Você tem os carros. Eu tenho 2 carros, eu tenho 2 motos. Esse rodízio, eu tô cagando para esse rodízio. Eu posso viajar, eu posso morar para onde eu quero. Mas eu não suporto ver o estupro mental que as pessoas estão fazendo nos incautos, nessas pessoas que são as mais limitadas, são as mais manipuladas. De manipulação eu entendo, porra. E são as mais manipuladas. E aí a pessoa vem falar, o Ricardo deve estar perdendo dinheiro. Eu estou ganhando mais dinheiro agora
do que em qualquer época da minha vida. Eu tenho um monte de produto digital, estou lançando mais produtos digitais, mas eu não falo por mim. Eu não falo por mim. Acredite ou não, mas eu não falo por mim. Eu falo por um monte de gente, porque eu nasci na quebrada. Todos meus amigos, eu morava no limite da favela. Você tá ligado? Eu vi muita gente ser despejada porque não tinha dinheiro para pagar, não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Eu mesmo passei uma época da minha vida que eu vivi, quem foi lá no Mestre da Persuasão sabe disso. Eu não tinha dinheiro em casa para comer, eu não tinha roupa para sair. Eu viajava com a esperança dos meus amigos me emprestarem roupa para ir para as festas. E isso não foi desculpa para eu continuar estudando, continuar fazendo a minha parte. Então ficar falando de favela, de comunidade, sem saber como é que vivem essas pessoas, porque você é um funcionário público, porque você não precisa... se você ficar 90 dias parado, você vai receber o seu salário, é muito fácil. É muito fácil eu ficar na minha varanda gourmet, você está entendendo? Seria muito fácil eu ficar fazendo degustação de vinho e queijo, mas eu não aguento isso, cara. Eu não aguento isso. Eu não aguento ver as pessoas xingando umas às outras. Xingue os políticos, pelo amor de Deus. Não briga com o seu colega do Facebook. Briga com o seu político que não está se honrando. Briga com as outras pessoas. Não brigue com os eleitores. Brigue com os políticos. Aí você briga com o pessoal do seu grupo de WhatsApp, briga com o pessoal do seu Facebook, briga com o pessoal do seu Instagram, porque o cara pensa diferente de você. As pessoas que pensavam diferente do Hitler, sabe o que ele fez? Botou em Auschwitz, botou em Dachau. Ele matou todas as pessoas que pensavam contra ele. Se você... Eu vou te parar de seguir porque você pensa diferente de mim. Isso é racismo. Isso é limpeza. É intelectual. É loucura isso. Exatamente. Embora. Vamos lá. Para mim, tá excelente. Quem curtiu, bate palma. Quem curtiu, dá joinha. Eu não gosto de... Eu não gosto de gente covarde. Só para finalizar, então... você fez uma pergunta lá, por que as pessoas não se atentam para isso? Porque não foram explicado para ela. A ignorância, a questão é a seguinte, elas não sabem, né? O óbvio só é óbvio para quem sabe. Então, assim, trazer arautos aí que tem dispensado conhecimento. Esse é um trabalho que o Parlatório Livre tem, de estar sempre na crista aí, de trazer essas discussões, para trazer ferramenta para as pessoas. Segunda coisa, eu vou falar para você pessoas que eu não confio, tudo bem? Eu não confio em quem diz réplica, eu não confio em quem diz só desbloquear que funciona, eu não confio em quem diz Lula livre, eu não confio em quem não deixa o azulzinho do WhatsApp habilitado, eu não confio em um homem que pinta o cabelo e coloca botox na cara. Falando isso, eu quero agradecer grande Ricardo Ventura para o Parlatório Livre. Foi uma honra ter você aqui. E deixa aí teu recado final. E o pessoal aqui, nós amamos o seu desabafo. Olha, 90% do meu conteúdo é gratuito. Então, se você achar que você não tem dinheiro e por isso você não vai ter contato com os trabalhos de Ricardo Ventura, é um engano seu. Eu tenho mais de 1000 artigos no serpalestrante.com.br. Eu tenho mais de 500 vídeos no meu canal de YouTube. E todos os dias eu projeto conteúdo gratuito. Então, é possível você, e eu tenho muitas pessoas que mesmo com conteúdo gratuito, progrediram imensamente, não só na psique, como nos seus negócios. Agora, se você quer se aprofundar mais ainda, e aí você pode me achar em tudo quanto é lugar. Como eu disse, 3 best-sellers que você pode encontrar na Amazon, põe lá, você vai adorar esses livros aqui. Se você quer só me seguir, me segue. Se eu tiver a honra de você me seguir lá no meu Instagram, que é o.ricardo.ventura, e no YouTube, coloque lá, não minta pra mim e aprenda a linguagem não verbal. É que, Douglas, muitas pessoas acreditam que o Ricardo Ventura é monocultura ou monocromático, como a maioria dos youtubers. Cara, é tipo assim, as pessoas acham que se você fala de uma coisa, você não sabe das outras. Eu estou envolvido, por exemplo, na política desde 1988. Hoje, assim que eu falo há 10 anos, eu treino políticos. Eu estou muito próximo dessa galera e tem muita gente que acha assim, você é ótimo para fazer análise, mas péssimo na política. Eu treino políticos. Eu treino políticos há 10 anos. Eu sei e eu convivo de perto com esses caras, eu sei como é que é. E já me neguei muito de fazer muita campanha. Já me neguei de ganhar muito dinheiro porque eu não compactuava com as ideias daquele partido ou daquela pessoa. Deixei de ensinar hipnose para muita gente porque eu sabia que iam fazer mal com isso. Então, se eu percebo que a pessoa me procura para fazer o mal, eu mando você enfiar o seu dinheiro naquele lugar. Porque dinheiro não me compra. O que me compra são boas ideias. Se você tem boas ideias, um bom caráter, se você quer crescer com a sua comunicação, eu posso te ajudar.
Agora, ninguém compra Ricardo Ventura. Ninguém compra. Primeiro que eu não preciso. Graças a Deus. Deus me abençoou para eu transformar meus anos de vida na minha independência financeira há 12 anos. Eu não preciso do dinheiro para fazer o que eu faço. Eu faço por amor e também faço porque quanto mais eu ganho, eu sei que você ganha muito mais do que eu. Cada real que você colocar nos meus produtos, eu garanto para você que você ganha 2 a 3 vezes mais. Então não é gasto, é investimento. Beleza, pessoal? Show de bola? É isso aí, deixa eu ir embora que tem muita coisa para fazer ainda hoje. Douglas, um prazer enorme. Me desculpa qualquer coisa aí, se eu gritei demais, se eu falei muita coisa, mas é isso aí. Beleza, pessoal? O Palatório é livre. Deus abençoe. O Palatório é livre. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.